Hey, hey, hey! Radiação na atmosfera que contamina todas as pessoas ao seu redor com energia, amor e alegria. Fala comigo que eu falo com vocês. Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês. Vocês sabem a diferença de perdoar e superar? Superação e perdão? É verdade. Hoje essa é a nossa conversa. Qual que é a diferença, gordão? De superação com perdão. É um tema delicado, mas é a cerejinha do bolo. A diferença é muito óbvia e nítida, só que às vezes nós temos dificuldade de enxergar, né? De chegar nessa nitidez, nessa visão ampla. Superar, vou pegar um exemplo. Você estava casada, sua esposa te traiu, deu com um parente, com um irmão, com quem seja. Aconteceu uma mágoa muito grande, né? Aconteceu uma razão de tristeza enorme, você, um vazio, uma dor, enfim, um sofrimento. E o sofrimento deixa mágoas. Óbvio que o sofrimento deixa mágoas. Então vamos lá. Briguei com a minha namorada me traiu, bababá, a gente não tá mais junto e vida que segue. Isso eu superei. Vou encontrá-la? Vou ver, vou tentar de normal? Talvez. Mas eu vou olhar pra ela e vou lembrar toda a dor que ela me causou, né? Toda aquela dor que ela me causou. Então eu superei. Perdoar é a coisa mais difícil. A gente tem que ter uma visão muito ampla, um conhecimento diferenciado, porque nós teremos que enxergar nas entrelinhas o que foi que aconteceu, o porquê aconteceu. Gordão, você está complicando essa porra. Não estamos, vamos descomplicar. Tudo que acontece na nossa vida já está determinado. O cara lá em cima já sabe o que vai acontecer, ele dá a vida, ele tira a vida. Não tá gostando da vida que você tem? Vai reclamar com ele ou tentar entender o porquê, buscar a solução, a causa da razão. Então tá tudo determinado. E a gente consegue as coisas por dois meios, né? Por amor ou pela dor. Não tem conversa, não tem escapatória, não tem atalho, não tem caminho, não tem nada. Por amor ou pela dor. Geralmente a gente consegue pela dor, né? Infelizmente muitos conseguem pela dor. Então ela me traiu, foi lá, fez o que fez e tudo mais, e eu superei, não a perdoei. E quando eu vou a perdoar, eu vou entender o porquê que ela fez aquilo. Por que ela fez aquilo? Porque somos falhos, né? Somos tão falhos que Jesus teve a decepção, a traição e levou à morte. Mas mesmo assim ele era um ser perfeito. Fora ele, nós somos falhos. Então todo mundo na vida já sofreu alguma coisa, já teve algum problema para perdoar alguém. Somos seres humanos, somos falhos. E o perdoar é justamente isso, é você entender o porquê. Primeiro, o exemplo da traição, vamos pegar esse exemplo. Eu dei motivos para ela fazer aquilo? Ou ela fez porque ela tinha que fazer, porque ela foi falha? Começar a analisar a situação, entender. O que essa traição me causou? O que ela me trouxe de benefício? Porque de dor a gente já sabe o que ela trouxe. A gente tem que entender o porquê. A gente tem que procurar nas entrelinhas. Sabe aquelas linhazinhas miúdas do contrato? É ali que a gente tem que ver as linhas miúdas do contrato que causou isso com a gente. Para aí pensar. Então às vezes essas pessoas foram somente instrumentos de Deus para fazer o que tinha que fazer, para te proporcionar algo, para tirar você da sua zona de conforto, para você buscar Deus que está afastado de Deus, e só Deus pode curar determinadas dores e coisas na nossa vida. Então a gente tem que entender o porquê que isso aconteceu. E quando a gente entender o porquê e aceitar dar esse primeiro parte do passo no processo, porque tudo é um processo pelo amor ou pela dor. Quando a gente aceitar, o fato de aceitar o processo, já deu uns 500 passos à frente. Você já está quase chegando no final. Porque você aceitou o processo. Senhor, por que ela me traiu? Eu aceito a traição. Eu quero entender o porquê. E aí você começa a analisar o porquê. Você começa a ver os benefícios que isso.
Ela me traiu e aconteceu isso na minha vida. Depois que ela fez isso, minha vida mudou, aconteceu isso. Eu resolvi ser uma pessoa melhor, eu resolvi cuidar da minha saúde, eu resolvi cuidar da minha estética, eu resolvi buscar Deus para tirar aquela dor. Olha quanta coisa está acontecendo. E você não está vendo, porque você está focado na mágoa, na superação. Aí eu olho aquela pessoa, mas eu lembro a dor que ela me causou, eu olho e trato ela normal, porque eu sou um ser evoluído. Não, você superou, legal, tem gente que não supera e faz o inferno na vida da pessoa o resto da vida. Então legal, você já teve ali a superação, só que o perdoar é você olhar essa pessoa e ver o bem. Então um exemplo, eu estava afastado de Deus, um exemplo, estava afastado das crenças do Senhor, e ela me traiu, me causou uma dor, eu fiquei sem chão, desamparado, chorei, sofri, quase me matei, blá 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 blá. E eu comecei a rezar para Deus tirar essa dor de mim e eu me aproximei dele. Então, Deus usou aquela pessoa para ser o instrumento da minha dor, para eu buscar a Deus, Jesus, na dor, porque ele estava ali sempre para oferecer o amor. E a gente não foi pelo amor, então nós tivemos que ir pela dor. Tá passando a polícia ali. Então nós tivemos que ir pela dor. E aí a gente consegue compreender que aquela pessoa foi um instrumento na nossa vida que estava determinado pelo cara lá de cima. E cara, pra que eu vou guardar a mágoa, vou guardar um sentimento mal resolvido dentro de mim? Porque sentimentos mal resolvidos causam problemas depois. Lembra da história da Branca de Neve que eu contei esses dias? Se perder isso daí, vai lá que depois você vai entender. Aquele sentimento guardado dentro de você, e a partir do momento que você vê o benefício que aquela pessoa trouxe para você, o qual bem que ela fez na sua vida, meu irmão, você está começando a praticar o perdão, que você vai olhar para ela, em vez de você olhar e falar, ai, pessoa que me traiu, me causou dor, sabe? Você já olha com aquela cara, minha tristeza, porque vai dar aquele gatilho, aquele estralo de lembrar as coisas. E a partir do momento que você olha para ela e fala, se não fosse aquela pessoa hoje eu não teria conseguido isso, não teria me aproximado de Deus, eu não estaria com um físico melhor, com meu corpo melhor, me cuidando melhor, me amando mais. Ali você está praticando o perdão, você sabe por quê? Porque você vai ser grato pelaquela pessoa, você vai olhar para ela e entender que ela te fez um bem. E automaticamente qualquer sentimento negativo, dor que você tenha guardado dentro de você, acabou. Você praticou o perdão, meu irmão. Você praticou uma das coisas mais lindas e maravilhosas que você pode fazer. Você compreendeu as coisas. Você evoluiu nesse processo. Esse é o verdadeiro praticar do perdão. Não é superação, é perdoar. Perdoar é entender o problema e ver que esse problema te causou uma evolução, te causou um conhecimento, que aquilo que você passou nada mais foi do que um processo evolutivo, um processo de crescimento pessoal seu, que você não conseguiu alcançar pelo amor. Infelizmente você teve que alcançar pela dor. Então aceite o processo, entenda o processo, não ponha a culpa nos outros, porque ninguém tem culpa de nada. As pessoas, os fatos, os ocorridos nas nossas vidas são simplesmente, unicamente para nos ensinar algo. E entender esse processo, entender a lição, é um processo evolutivo. Entender que aquilo não teve nada a ver com você, com a pessoa, e não gerar uma mágoa, um sentimento negativo, ou se você um dia gerou e conseguir compreender, é perdoar, sabe? Vou te dar um exemplo simples. Fulano brigou comigo lá, tem 5 anos que a gente não se fala porque eu acho que ele fez tal coisa, tal coisa. Legal. Passa 5 anos, você pega essa visão, você pega essa ideia, você pega esse pensamento evolutivo, esse pensamento de perdão e fala, cara, eu não fui idiota naquela época que eu pensava que era isso, e hoje eu vejo que não era nada daquilo. Irmão, você pegou a visão, você parou, viu que não era nada, que era coisa da sua cabeça, então você viu que aquela pessoa te ensinou a você mudar suas formas de pensamento, que as coisas não eram daquele tipo. Você está entendendo o que eu quero dizer? Cara, vai lá e dá um abraço nele, fala, meu irmão, me perdoa, me desculpa, cara, eu fiquei 5 anos ali sem falar com você por um bagulho idiota que nunca fui, o problema era comigo, era meu pensamento, e graças a você,
eu superei o negócio, trabalhei um problema meu, eu me resolvi, eu evoluí. Eu tenho que te pedir perdão, porque eu achei que era algo e nunca foi. O problema era comigo e você foi um instrumento na minha vida para resolver esse problema. Obrigado, gratidão. Esse daí é o processo de perdão, é o processo de perdoar, de você entender. Essa é a diferença de perdoar e superar. Superar é você olhar para a pessoa, guardar aquela mágoa, guardar aquele negócio e não trabalhar esse sentimento. Não entender a lição do processo evolutivo que te foi dado. E você vai viver com isso, você vai conviver com isso. Isso daí talvez é passado de família para família, de geração para geração, porque o meu pai era brigado com seu pai e a gente não se dá. Porque as pessoas não conseguiram captar isso. Pequeno detalhe, aquela vírgula que muda tudo, entendeu? Então para você hoje, dá uma reflexão, sabe, à noite, dirigindo na estrada como eu gosto de fazer, de pensar, de brisar, de procurar entender as coisas, procurar entender o porquê. Nada é por acaso, tudo tem um motivo. E se está acontecendo pela dor, cara, agradece, porque está tendo a chance ainda de aprender. Você entendeu? Você ainda está tendo a chance. Vai buscar esse conhecimento, vai buscar o perdão, vai praticar isso de coração, sabe? Deixa a superação e pratica o perdão. Eu superei, agora eu quero perdoar. Passa o processo, enfrenta o processo, dá os primeiros passos. Mas, meu irmão, é tão gostoso você ver isso, você participar desse processo de perdão, de você entender, ver o erro, aprender com ele, e ver que você foi instrumento, e que se você não tivesse passado aquilo, se aquela pessoa não tivesse feito isso com você, você não ia ser quem você é hoje, meu irmão. E infelizmente as pessoas que não conseguem praticar a superação e nem o perdão são as pessoas amargas, amarguradas, que vivem reclamando da vida, reclamando da vida. São aquelas pessoas que endureceram, né? Tanto sentimento negativo que foi guardado não resolvido, o coração foi virando uma pedra. São pessoas frias, amargas. Porque a vida quis ensinar por amor, ela não aprendeu por amor. A vida quis ensinar pela dor, ela não aprendeu pela dor. E infelizmente ela vai ter que voltar no processo de desencarne, encarne, morre, revive para superar isso. Beleza? Então, cara, de coração, pratica, seja grato, entenda, persista, faça a sua parte. Eu entendi, eu agradeci, eu te peço perdão. Se outra pessoa não fez isso, não quer fazer isso, meu irmão, ela vai ter que passar o processo da dor. Só que você foi evoluído, você aprendeu antes tarde do que nunca. Como eu disse, enquanto temos tempo, sempre haverá tempo. Então é isso, beleza? Fique com Deus, meu irmão, que você assista esse vídeo, que eu possa rever esses vídeos, que eu faço mais para mim do que para todo mundo. Eu estou num processo de transição, né? Minha vida eu quero transcender as coisas boas que ela tem para mim. Porque diante de tanto sofrimento e dor eu aprendi, né? Da forma mais ruim, mas estou aprendendo, e é isso que conta. Então assim, cara, gratidão sempre. Um dia abençoado para você. Que esse vídeo toque seu coração, mano, que você pense da mesma forma que eu tô pensando, beleza? Então é isso, meus queridos, ó. Mais uma vez o Gordinho tá por aqui. Um abraço.